Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Os foguetes caem sempre no mar? Estudo do motivo pelo qual os foguetes parecem que estão caindo na parte final da trajetória que os leva até a órbita em torno da Terra. Os detalhes geralmente ignorados. Para que a carga útil de um foguete entre em órbita, é necessário que ela esteja a uma alta velocidade e em uma trajetória horizontal. Como os foguetes partem verticalmente, precisam ir se inclinando aos poucos, até assumirem sua posição definitiva, que acompanha a curvatura da Terra. A velocidade orbital ela é muito alta, então não adianta terraplanista dizer que satélites são aviões, balões e drones. Se um foguete subisse sempre na vertical, chegaria a uma altitude máxima com uma velocidade nula. A gravidade faria com que ele caísse na região do lançamento. Então não basta ir ao espaço, é preciso ficar lá com os motores desligados. E o único modo de conseguir isso é estar numa órbita. A Lua mostra isso muito bem, já que não tem motores, não consome qualquer combustível e está lá há muito tempo. Esta foi, na verdade, a proposta de um terraplanista. Ele dizia que se o espaço fica acima, por que não lançam um foguete verticalmente? A resposta é simples. Porque aconteceria com o foguete a mesma coisa com uma pedra que jogamos para cima. Ela acaba caindo na nossa cabeça. Alucinação plana coletiva. Terraplanistas que, por falta de conhecimentos, desconfiam de tudo, imaginam que satélites não existem porque uma conspiração mundial trata de jogar os foguetes no mar para roubar o dinheiro do contribuinte. Nada mais insano, porque hoje não viveríamos bem sem o serviço que os milhares de satélites realizam em torno da Terra. Vocês acham que a Copa do Mundo de 1958 foi transmitida pela TV ao vivo, para os brasileiros verem? Pesquisem. Não foi. Ninguém viu o jogo ao vivo. Ouviu pelo rádio, cheio de estática, de ruído. Viram a diferença do mundo que vocês vivem hoje? É completamente diferente, não é? É bom lembrar que muitos satélites são visíveis a olho nu, sendo fácil medir sua velocidade e sua altitude. Então não precisamos acreditar na NASA. Podemos verificar tudo por nós mesmos. Eu tenho feito vários convites para que os terraplanistas participem de uma observação em grupo para medirmos a velocidade e a altitude de um satélite, como a Estação Espacial, a ISS, mas nunca houve um que se interessasse. Explicação para o que vemos é a perspectiva que nos dá a ilusão de que o foguete está descendo. A posição angular da câmera também pode contribuir para esse efeito visual interessante. É claro que se o foguete parece que está de ponta cabeça na televisão, se o cinegrafista virar a câmera de ponta cabeça, o foguete vai aparecer de pé, né? Para entendermos a diferença entre o que acontece e o que parece acontecer, precisamos marcar pontos da trajetória do foguete e verificar o ângulo de altura de cada um em relação ao horizonte. Assim, provaremos que um foguete pode estar subindo e parecer que está descendo. Vamos ver isso nas imagens a seguir. Subindo ou descendo? Vamos colocar aqui a Terra, um observador ali à esquerda, e uma trajetória típica de um foguete que deve ser colocado numa órbita circular.
Aqui está. Notem que o lançamento ocorre na vertical, porém o foguete entra em órbita na horizontal, acompanhando a superfície curva da Terra. O segredo para explicar o que realmente acontece, porque parece que o foguete está caindo, está na reta que parte do observador e tangencia a trajetória do foguete. Esta reta aqui. Ali está o ponto T de tangência. As coisas não acontecem do mesmo modo abaixo e acima daquele ponto T. Vamos ver como resolver o problema. Vamos colocar dois pontos aqui, A e B, abaixo do ponto T. O foguete primeiro passa pelo ponto A, depois ele passa pelo ponto B. O observador, então, precisa primeiro olhar para o ponto A e depois ele precisa ver o que ele fez com os olhos para ver o ponto B. Notem aqui. Perceberam? Quando ele tira os olhos de A e passa a olhar o ponto B, ele precisou levantar os olhos dele, levantar a cabeça. Então a conclusão a que ele chega é que o ponto A está visualmente abaixo do ponto B e o ponto B está visualmente acima do ponto A. O que temos aqui então é que o foguete está realmente subindo e visualmente também subindo. Há, portanto, uma concordância entre o que o observador vê e o que de fato está acontecendo. É bem simples, não é? Porém, acima do ponto T, a situação se inverte. Prestem muita atenção. Vamos fazer a mesma coisa, colocar dois pontos na trajetória, ponto C e o ponto D. O foguete primeiro passa pelo ponto C, depois ele passa pelo ponto D. O que o observador precisa fazer? Olhar primeiro para o ponto C e verificar o que acontece com o olhar dele quando ele passa a ver o ponto D. Olhem o que aconteceu. Perceberam que ele precisou baixar os olhos para ver o ponto D, que está mais alto. A conclusão que ele chega é que o ponto C está visualmente acima do ponto D e o ponto D está visualmente abaixo do ponto C. O que temos então é que o foguete realmente está subindo, mas visualmente ele está descendo. É aí que todos os terraplanistas estão enganados, porque ocorre aqui uma discordância entre o que o observador vê e o que de fato está acontecendo. Perceberam? Esta imagem aqui mostra bem a ilusão que afeta os terraplanistas, que são vítimas da natureza. Eles não param para pensar, não param. Vão só falando o que eles acham, não fazem uma análise cuidadosa, como esta aqui. Outro detalhe. Notaram que qualquer ponto que esteja à frente de outro, ele fica abaixo visualmente? Ora, transportem o ponto C e o ponto D lá para o foguete. Se o ponto C for o motor do foguete e o ponto D for a ponta do foguete, é lógico que a ponta vai parecer que está abaixo do motor. Estão percebendo? O foguete vai se mostrar de ponta cabeça. É o mesmo fenômeno aqui. Tá? Então está aí explicado o mistério do foguete que parece que está sendo jogado no mar. Então vamos às nossas conclusões. Provamos que a suposta queda do foguete após a subida inicial é ilusória, causada pela perspectiva.
Temos a certeza de que foguetes sobem e levam sua carga útil até a órbita da Terra. Estágios do foguete podem cair no mar de modo planejado ou até mesmo pousar de volta, mas negar que satélites existam é um sintoma claro de alienação da realidade. A existência dos satélites artificiais é uma prova de que a Terra se assemelha a uma esfera. Se a Terra tivesse um formato plano, as órbitas seriam fisicamente impossíveis, porque os satélites se movem para frente e, caso pudessem sobrevoar o plano, se afastariam para sempre em linha reta ou colidiriam com o domo. Simplesmente não dá. O universo verdadeiro é tão maravilhoso que fica difícil aceitar que algumas pessoas confusas insistam em debochar dele e acreditar em coisas que não existem. Para os terraplanistas mais religiosos, é bom lembrar que eles estão menosprezando a obra do Criador, frequentemente citado nas mentiras que eles propagam. É isso aí. Por hoje é só. Até meu próximo vídeo.